Bom dia, muito bem-vindo ao nosso terceiro dia desse devocional, né? Um devocional muito especial que nós estamos fazendo com esse livro, né? O Discípulo, porque é um livro que me ajudou muito, tá? Eu já falei que ele me ajudou muito com relação a entender o Evangelho do Reino, entender o meu papel nisso tudo, entender o papel do Espírito Santo, entender tudo que eu posso fazer para que a mensagem de Jesus chegue às pessoas do jeito que ela deve chegar e que as pessoas realmente tenham um encontro com Jesus. E se você está aqui hoje, é o terceiro dia, 1º de novembro, muito bem-vindo, né? Muito bem-vindo em novembro. Vamos consagrar a Deus esse mês, para que realmente seja um mês de conquistas, um mês de vitórias, um mês onde nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo, sermos mais sensíveis à presença dele, para que a gente possa fazer a sua vontade, não a nossa, né? E, então, hoje, o capítulo 3 desse livro. Se você não viu ainda o capítulo 1 e o capítulo 2, eu consegui postar hoje o capítulo 2, mas eu gravei ontem. Então, o capítulo 1 e o capítulo 2 já estão disponíveis. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 3 desse livro, que tem me ajudado muito. Então, o pessoal está entrando, muito bem, bem-vindo, que bom que vocês estão aqui. Espero que edifique a vida de vocês e que o mês de novembro seja um mês, assim, incrível, um mês de muitas vitórias, um mês em que vocês vão dar muito testemunho, que a presença de Deus foi muito forte na vida de vocês e vocês puderam sentir. Amém? Então, a gente vai falar sobre o capítulo 3. O capítulo 3, o nome dele é Servos do Reino, tá? E ele é baseado no versículo de Lucas 17, do 7 ao 9, que diz assim: Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo por ter feito o que ele havia ordenado? Esse é um capítulo, assim, puxão de orelha de novo, né? Que a gente, às vezes, acha que fez mais do que obrigação e a gente, às vezes, não está fazendo nem o que a gente deveria fazer, né? Então, vamos lá. Já falamos a respeito do que significa o vocábulo Senhor. Agora vejamos o que é um servo. Jesus estava se dirigindo às pessoas que conheciam perfeitamente o significado da palavra escravo. Hoje em dia não existe mais tais condições. A melhor aplicação que poderíamos fazer do termo seria para sermos servos ou empregados, mas esses recebem um determinado salário, têm um contrato de trabalho e são registrados no sindicato. Mas o servo do primeiro século era um escravo mesmo, uma pessoa que fora destituída de tudo que possuía neste mundo, perdera a liberdade, autonomia pessoal, vontade própria e até o nome. Fora vendido no mercado como um animal. Uma etiqueta com preço fora pendurada ao seu pescoço e os interessados haviam discutido a respeito do seu valor. Mas, no fim, alguém o adquirira e o levara para casa. Depois fizeram uma perfuração em sua orelha e colocaram nele um brinco de argola que trazia inscrito o nome de seu dono. Então ele perdera sua identidade. Não se chamava mais João ou Pedro, mas sim o escravo do senhor fulano de tal. E ele não recebia nenhuma paga pelos seus serviços. Perdera totalmente sua liberdade de ação. Se o seu amo lhe dissesse, você terá que se levantar às 6 horas, ele se levantava às 6 horas. Se o seu dono dissesse 4, então ele se levantaria às 4. Se o seu amo dissesse que ele lhe prestasse um serviço à meia-noite, teria que fazê-lo. Era escravo, não tinha liberdade nem direito de escolha, nada. Por isso, quando Jesus narrou essa história acerca de um homem que teria convidado seu escravo para sentar-se à mesa e jantar com ele, os discípulos riram. Ninguém faria isso, né? Lembra-se que era naquele tempo. O escravo sempre tinha que servir primeiramente ao seu amo. Ele tinha que se lavar, trocar de roupa, preparar a refeição e servi-la. E depois que o seu senhor houvesse jantado e tivesse ido deitar-se, então o escravo estaria livre para comer o que sobrara. E quando Jesus afirmou, e ele não agradece ao servo por ter cumprido as ordens que lhe deu, agradece? Todos responderam, é lógico que não. Então o Senhor concluiu, assim também vós, depois de haver feito
quanto vos for ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Isso está em Lucas 7:10. Nós somos escravos de Jesus. É possível que não gostemos de ouvir isso, mas é a verdade. Paulo entendeu tal fato perfeitamente e explicou por que nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor que vivemos, se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Isso está em Romanos 14. Já ouvimos muitas vezes a declaração de que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas isso é apenas uma parte da história. O motivo pelo qual ele morreu e ressuscitou, segundo Paulo, foi tornar-se Senhor de todos nós. E o apóstolo explica isso com grande felicidade em 2 Coríntios 5:15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Portanto, nós fomos comprados por um preço. É por isso que encontramos tantas vezes no Novo Testamento a frase: Paulo, servo de Jesus Cristo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Até Maria denominou-se a serva do Senhor. Está em Lucas 1:38. Antes de sermos encontrados pelos nossos proprietários, estávamos perdidos. Pelo nosso proprietário, só temos um. Estávamos perdidos. Estávamos condenados à maldição eterna. Mas atentem para essa verdade. Nós ainda estamos perdidos. Antes estávamos perdidos no pecado, nas mãos de Satanás. Agora estamos perdidos na mão de Cristo. Muitas pessoas creem que recebem a salvação e que receber a salvação é ser liberto. Oh, glória a Deus, agora sou livre, livre, livre. Espere, não é bem assim. Uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Está em Romanos 6:18. O pessoal está ali, bom dia, agora que eu vi as mensagens. Como sabemos, existem 2 reis nesse mundo, e cada um deles tem os seus domínios. Nós nascemos no reino das trevas, somos cidadãos naturais do reino do egoísmo, e nesse reino todo segue sua própria vontade. É deste modo que Satanás governa seu império. Segundo as inclinações da nossa carne, fazemos a vontade da carne e dos pensamentos. Está em Efésios 2:3. Nós vivíamos como desejávamos, fazíamos o que nos agradava, e isso não fazia a mínima diferença para nós. O reino das trevas é como um navio avariado que está afundando rapidamente. Quando o capitão da embarcação percebe que o navio está perdido, ele se dirige aos passageiros e diz o seguinte: os passageiros da segunda classe podem ir para a primeira classe. Todos podem fazer o que quiserem. Quem quiser beber, pode se servir à vontade em nosso bar. É tudo de graça. Se quiserem jogar futebol no salão de refeições, podem. Se quebrarem nas lâmpadas, não se preocupem com isso. E os passageiros exclamam: que capitão maravilhoso! Podemos fazer o que quiser nesse navio, mas acontece que dentro de alguns instantes todos eles estarão mortos. No reino das trevas, podemos gozar à vontade de todos os prazeres, de drogas, lascívias ou de engano. Não obstante, estamos perdidos. Pensamos que somos os reis, somos dominados pelo espírito de egoísmo de nosso reino. Mas é apenas uma questão de tempo. E o que é realmente salvação? É o fato de que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso não significa ficar totalmente liberto de domínio, é simplesmente mudar do domínio de Satanás para o de Jesus Cristo. Nesse novo reino, não podemos fazer tudo o que quisermos. Nele, nós somos parte do reino de Deus. Ele é o rei. Ele é quem governa. Nós vivemos de acordo com seus desejos e vontades. Algumas pessoas creem que as características distintas do reino de Deus são o fato de que nós não fumamos, não bebemos e não frequentamos cinema. Mas a verdade é bem mais profunda. No reino de Deus, nós fazemos o que Deus quer. Ele é o nosso Senhor. Ele é o Senhor desse reino. O testemunho daqueles que passaram da morte para a vida, que se mudaram de um reino para o outro, é o seguinte: antes de encontrar Jesus, eu diria a minha própria vida. Eu dirigia a minha própria vida. Mas depois que eu conheci, é Ele quem governa. Talvez alguns preferissem que não fôssemos tão incisivos. Eles pensam que existem 3 caminhos e não 2, e vivem por essa ideia.
Para eles haveria o caminho largo, que é para os pecadores destinados ao inferno, o caminho estreito, que seria para os pastores e missionários, e o terceiro, que não é nem muito largo nem muito estreito, uma estrada mediana, seria para o resto dos crentes. Naturalmente, tal hipótese não se acha nos livros de doutrina, mas no livro das realidades, que é onde as pessoas vivem. Ó, quem de novo, puxãozinho de orelha. Esse caminho mediano é uma invenção humana. A verdade é que nós estamos todos no reino das trevas, fazendo o que é da nossa vontade, ou estamos no reino de Deus, fazendo a vontade de Deus. Não existe uma situação intermediária. Em realidade, não é muito fácil mudar-se de um reino para o outro. Não existe passaporte nem visto. Somos escravos dos nossos próprios pecados. Nós não podemos simplesmente levantar e partir. Nenhum escravo pode fazer isso. O único modo de se libertar de um cativeiro é pela morte. É por isso que os cânticos dos escravos norte-americanos falavam tanto a respeito do céu. É porque essa era a única esperança de emancipação. Também para nós, só podemos nos libertar do pecado morrendo. E há ainda outro fator: o reino de Deus não aceita cidadãos naturalizados. O súdito tem que nascer nesse reino. Suponhamos que a Constituição dos Estados Unidos fosse assim também, e que eu me dirigisse ao Departamento de Imigração e dissesse: eu desejo ser americano. Aí pergunto: onde foi que o senhor nasceu? Ah, nasci em Buenos Aires, na Argentina. Então o senhor não pode ser americano. E eles explicariam: pois para ser americano é necessário ter nascido em território americano. Ah, mas a gente, oi, oi, oi. Ah, senhor, eu quero tanto me tornar americano. Onde foi que o senhor nasceu? Em Buenos Aires. Bem, eu já lhe disse que o único modo de ser americano é ter nascido nos Estados Unidos. Como é que poderia fazer isso? Eu gostaria realmente de ser americano. Só se o senhor morresse e depois nascesse de novo, mas dessa vez nos Estados Unidos. É o único meio. Nós não aceitamos mais visitantes nem com ser vistos. Não sei o que é isso. A pessoa tem que nascer aqui. Então, como é que uma pessoa pode mudar sua cidadania do reino das trevas para o reino de Deus? Jesus deu a solução. A sua morte na cruz, a sua ressurreição significavam isto. Qualquer escravo que olhar para a cruz tem permissão para considerar a morte dele como sua morte. Assim, o escravo morre e Satanás perde seu controle sobre ele. Depois vem a ressurreição. Por ela somos transportados para o novo reino. Este fator é tão importante quanto a cruz. Morremos para um soberano e nascemos para outro. E é exatamente isso que o batismo enfoca. Durante muito tempo eu batizei pessoas, mas para mim aquilo não passava de uma cerimônia. Era uma bela cerimônia. Contratávamos fotógrafos, usávamos belos mantos, o coro cantava no fundo, em voz suave, era quase um show. Mas isso foi antes de Deus começar a nos renovar. Agora sabemos que o batismo tem um profundo significado. Ele deve ser realizado imediatamente logo que a pessoa começa a viver nesse novo reino. Não me importo muito se é por imersão ou se outro modo. A Bíblia não é muito específica a esse respeito. Pelo menos não tanto quanto nas vezes em que fala sobre amarmos uns aos outros. E isso nós não fazemos. Mas a imersão realmente é uma ilustração clara da morte e ressurreição de Cristo. Nós mergulhamos o batizando nas águas, mas não o deixamos lá, nós o erguemos novamente. Tal cerimônia não é uma criação nossa, nem dos apóstolos. O batismo é realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na verdade, a pessoa está sendo batizada por Deus, que no ato é representado por um homem. Na Argentina, alguns pastores recitam a seguinte fórmula batismal: eu o mato em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para fazê-lo nascer de novo no reino de Deus, para servi-lo e agradá-lo. É bem diferente, mas funciona melhor. Algumas pessoas pensam que a salvação vem através do batismo apenas. Outros dizem que é somente pela fé. Mas os apóstolos disseram: arrependei-vos e sede batizados. São as duas coisas. Eles não disseram: aquele que crer e for salvo deve ser batizado alguns meses depois. Eles afirmavam que o batismo tinha importância para a salvação. Qual é essa importância? É como uma nota de dinheiro. Ela tem dois valores. Um é o seu valor intrínseco, o valor do papel e da tinta, que não é muito grande. Com pouco dinheiro, podemos comprar uma folha de papel maior do que do papel de nota e tinta em quantidade suficiente para fazer mais notas. Mas existe um outro valor em uma nota de dinheiro, um valor diferente e bem maior. Ela é endossada pelas reservas federais da nação,
Se pegarmos aquele pedaço de papel e levarmos ao supermercado, eles nos dão muitas coisas em troca daquela nota, dependendo da nota, né? Assim também é o batismo. A água é a cerimônia. A água e a cerimônia não são muita coisa, mas tudo é endosado pelo que Cristo realizou na cruz e no túmulo. Portanto, o batismo tem um valor enorme. Ele diz à pessoa que está sendo batizada que ela passou da morte para a vida. É por isso que ele precisa ser realizado na hora do passamento. Essa ideia não foi criação minha. A ideia primitiva não batizava ninguém após o dia da sua conversão. Eles nem esperavam o culto noturno. Se uma pessoa era salva pela manhã, era batizada de manhã. Se ela era salva no meio da noite, como foi o caso do carcereiro de Filipos, narrado em Atos 16, ela era batizada no meio da noite. Na Argentina, nós não damos a certeza da salvação a ninguém. Enquanto não for batizado, não por causa do batismo em si, mas por uma questão de obediência. Se uma pessoa disser, eu creio, mas não quiser ser batizada, nós duvidamos de sua submissão a esse novo reino, pois a salvação consiste exatamente nisso, em obediência. Se não temos acesso a um rio, ou uma piscina, ou um batistério, batizamos a pessoa na própria banheira de sua casa, batizamos o pai, a mãe, os filhos, todos na mesma banheira. E isso é bem mais prático do que na igreja, pois na casa já temos à nossa disposição água aquecida, toalhas, tudo à mão. E até pode ser que depois tomemos um cafezinho com eles. Portanto, o batismo é uma valiosa lição objetiva. Se o realizarmos no momento certo, a pessoa compreenderá melhor o que está fazendo. Então, deixando as trevas e entrando no reino de Deus. Esse foi o terceiro capítulo desse livro, que no primeiro capítulo fala um pouco sobre o evangelho dos evangélicos, né, que eles chamam, segundo os evangelhos, que é a gente pegar as partes que nos interessam da Bíblia e esquecer das outras. O segundo, que a gente falou ontem, fala um pouco sobre o evangelho de Deus, né, o evangelho segundo Jesus Cristo, que a gente tem que viver para ele, não para nós, não é a nossa vontade, é a vontade dele. E hoje falando um pouquinho sobre sair de um reino e entrar para o outro. A gente, quando entra para o reino de Deus, né, ele fala muito do batismo, porque é a hora que você fala, sim, quero morrer para um reino e viver para o outro. E a importância de entender isso, e a importância de se sentir agora parte de um novo reino. Ele vai falar muitas vezes que isso é mais a parte simbólica, mas é para que você realmente, ao submergir, ao jogar água, você sai de um lugar e vai para o outro. Isso é o mais importante, é você entender que a partir do momento em que você aceitou Jesus, assim, não aceitou viver nesse reino e saiu do outro, agora você tem uma nova vida, né? E Jesus fala que a gente tem que morrer para um reino para poder entrar no outro. E que a gente possa, então, hoje, né, 1º de novembro, a gente possa deixar para trás tudo aquilo que nos afasta de Deus e a gente possa entrar nesse reino realmente de corpo, alma, coração, que a gente possa mergulhar nas águas profundas que Deus disse que Ele é a única que pode matar nossa sede, que a gente viva um novembro sobrenatural, que a gente realmente entre no reino se sentindo parte desse reino e não assim o intermediário, né, como a gente leu aqui, o caminho intermediário. Amém? Então vamos orar para novembro, vamos orar para que o mês de novembro seja um mês incrível nas nossas vidas. Paizinho querido, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, orando, conversando, falando sobre a sua palavra, falando sobre a sua presença em nossa vida, falando da importância de morrermos para o pecado, morrermos para a velha natureza e entrarmos realmente de cabeça no novo reino. O reino que diz que a gente tem que realmente morrer do reino das trevas para entrar no reino da luz. E que a gente possa hoje, Senhor, entender que o Senhor tem algo muito especial nesse reino nos esperando. Ele não se chama reino das luzes por acaso, ele não é o reino da vida por acaso. É porque ali a gente vai encontrar luz, a gente vai encontrar vida, e a gente vai realmente entender o propósito, que é o propósito de estarmos nessa terra, que é de te adorar, de amar uns aos outros e de evoluir, e de realmente
voltar para casa um dia diferente, melhor do que quando viemos para cá. Senhor, entrego nas tuas mãos o mês de novembro. É um mês, Senhor, em que muitas pessoas falam sobre o cuidado da saúde do homem. Então, Pai, que os homens que estejam ouvindo nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, eu não sei qual é o momento que eles vão ouvir, mas que eles realmente entendam que precisam se cuidar, porque eles são a cabeça do lar, eles são pessoas assim que são o suporte da família. E muitas vezes eles acabam negligenciando a sua saúde, achando que não é nada, que são fortes, que não vai acontecer nada, que eles não precisam, que isso é frescura, que tem vergonha de mexer com isso. Eu já ouvi muitas pessoas falando, não vou no médico, porque se eu procurar a doença eu vou achar, e se eu não procurar, deixa assim mesmo que eu vou levando. Pai, então quero te pedir que o Senhor coloque consciência na vida deles, consciência de que eles são pais, que eles são arrimo de família, que eles são pessoas importantes para alguém e que eles precisam sim se cuidar, que eles são base, que eles são suporte, que eles são especiais e que eles possam, Pai, realmente usar então todas as campanhas que vão acontecer durante o mês de novembro para se cuidar. E todas as mulheres que estão me ouvindo, que elas incentivem realmente seus esposos, seus filhos, seus irmãos, seus pais a se cuidar também, porque demonstrando que eles são importantes, que eles são peças fundamentais na família e que o cuidado é essencial. E que a gente possa, Senhor, nesse mês de novembro, ser sensível à sua voz, ouvir a voz do Espírito Santo soprando nos nossos corações, que a gente possa realmente matar o pecado, matar aquilo que nos afasta de ti, para que a gente viva nesse reino de luz, mas que a gente viva de verdade, não uma vida de mentira, uma vida de aparências, que a gente esteja realmente inteiro na sua presença. É isso que eu te peço, Senhor. Eu te entrego o mês de novembro, pedindo que nem um segundo, nenhuma decisão seja tomada por ninguém que está ouvindo, sem a sua direção, Pai. Nem um segundo que a gente se sinta abandonado, que a gente se sinta perdido. Que a sua luz esteja conosco todos os momentos, que a gente possa sentir a sua presença e ouvir a sua voz em toda decisão, em todo direcionamento. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, que realmente o mês de novembro seja um mês incrível, que ele seja sobrenatural na sua vida e que amanhã você esteja aqui comigo para a gente falar sobre o capítulo 4, que é então, assim, agora que a gente entrou no reino, como que a gente vive dentro desse reino, tá? Espero que esteja sendo bênção na sua vida, fiquem com Deus e que esse domingo seja maravilhoso. Amém? Opa.